Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma web aula. O tema de hoje é operacionalização do Núcleo Municipal de Segurança do Paciente e a elaboração do Plano Municipal de Segurança do Paciente. Nossa convidada de hoje é a doutora Elaine Cristina de Melo Faria, com graduação em fisioterapia, residência em fisioterapia cardiorrespiratória, especialista em gestão em saúde, MBA em gestão de qualidade, especialista em gestão pública nos serviços de saúde. Atua na área da qualidade e segurança do paciente há 10 anos. Atualmente atua na área de projetos e novos serviços pela Diretoria de Atenção Primária e Redes Assistenciais do Hospital Israelita Albert Einstein. Com a palavra, doutora Elaine Faria, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Obrigada a todos pela participação e pelo convite também, Daiane. Então, bom dia a todos mais uma vez. O objetivo de hoje é falarmos um pouquinho sobre como manter, né, como colocar o núcleo municipal ali ativo, atuante, né? Como ele vai se operacionalizar a partir do momento que ele está instituído, né? Apenas para que a gente consiga resgatar ali, né, esse processo de instituição do núcleo municipal, eu trago aqui brevemente esse passo a passo, né, de como instituir um núcleo municipal, como que eu implemento ali, né, essa instância nos municípios, tá? Então, por meio de um decreto, né, eu preciso ter a comprovação ali, né, a formalização dessa instituição no núcleo municipal. Preciso ter também um regimento interno para estabelecer as normas de como esse núcleo vai funcionar, definir também as responsabilidades, as competências dos membros do núcleo, né? Principalmente do coordenador do núcleo municipal, que vai liderar ali esse núcleo, nessa instância. É importante também definir a periodicidade dos encontros desse núcleo municipal, se vai ser mensal, bimensal, né? E como que eu vou estabelecer também a renovação desses membros, né? E também as reuniões do núcleo, como que ela vai acontecer, se vai ter um quórum mínimo para ele funcionar ou não e tudo mais, tá? Então, isso aqui é importante descrever no regimento interno do núcleo. Com relação ao ato de nomeação, quando a gente decreta, né, a instituição do núcleo municipal, é importante definir quais serão os cargos, né, as áreas da gestão ali do município que vai compor esse núcleo, né? E o ato de nomeação nada mais é que um documento que vai referenciar o decreto de implantação dessa instância, juntamente com os cargos, né, as posições ali que eu defini no decreto, juntamente com os nomes de quem vai representar essas áreas, né, esses cargos. Também é importante o cadastro do CNES dessa instância municipal, né, junto ao CNES da própria SMS, o cadastro do Notivisa também, né, também vinculado ali ao núcleo municipal, e, por fim, o plano municipal, tá? Então, essa aqui é um passo a passo que é importante se realizar antes de começar a colocar em prática essa instância no município, tá? Então, eu vou trazer aqui novamente, né, como operacionalizar essa instância municipal de segurança do paciente, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão que é importante que vocês organizem, né, é a primeira reunião do núcleo. E essa reunião, ela vai trazer ali, minimamente, como esse núcleo vai funcionar. Isso já foi definido, grande parte das definições de como ele vai funcionar, no regimento interno, né, desse núcleo. Caso não tenha sido feito o regimento interno, a gente aqui do projeto Planifica SUS, a gente recomenda um decreto único que já tem ali uma orientação já de regimento, né? Então, é um documento único que traz a instituição dessa instância, mas como esse núcleo vai funcionar, né? Caso não tenha sido feito isso ainda, é importante que o núcleo se reúna para definir essas regras, né? De como ele vai funcionar, de quando vai ser os encontros, se vai ser mensal, bimensal, trimensal, enfim, trimestral, como que vai ser essa organização, qual vai ser o dia da semana desses encontros, né? Qual vai ser a recorrência? Vai ser minimamente
a primeira segunda-feira do mês, né, das 10 ao meio-dia, das 9 às 11, né? Então é importante definir essa organização e já liberar a recorrência dessas reuniões para os componentes do núcleo, tá? Então é importante essa organização das reuniões, né? O como vai funcionar, a periodicidade, a duração da reunião também. A gente, quanto já experiência de alguns anos, né, nessa área, eu recomendo minimamente ali reuniões de no máximo 2 horas, né? Porque se eu deixo um tempo muito extenso para a reunião do núcleo, e a gente sabe que grande parte das pessoas que estão de referência para essa instância municipal, né, tem outras demandas também, tem outras funções dentro da gestão do município. Se fica uma reunião muito extensa, eu começo a ter pessoas que vão ter que sair para resolver outras demandas e a reunião acaba se perdendo. Então é importante delimitar um tempo e respeitar esse tempo que foi definido para essa agenda, tá? Para essa reunião. É importante também que os membros, né, do núcleo estejam ali presentes, no qual você definiu, e é importante também que eu tenho algumas experiências de núcleos municipais implantados, que a composição ela tem no núcleo municipal uma composição de pessoas, de integrantes, que tem um papel de executor, de que vai reunir mesmo, definir as questões e tudo mais, né? E tem pessoas que têm um papel de consultivo. Então, eu defino pessoas que não precisa obrigatoriamente estar na recorrência daquela reunião no município, do núcleo municipal, mas que pontualmente, de acordo com alguma pauta que eu tenha que trabalhar, que eu tenha que abordar no município, eu convido essa pessoa que tem um caráter consultivo para nos apoiar, para definir, para planejar alguma ação. Tá? Então, também tem esse papel de pessoas que são fixas no núcleo municipal e pessoas que têm o caráter consultivo, tá? Também eu posso ter essa definição também, tá? É importante ter uma organização das reuniões, é importante ter uma organização das pautas que serão trabalhadas, né? No modelinho que a gente traz no decreto, né, que tem um caráter também de regimento interno, a gente traz ali minimamente uma sequência de pautas que eu preciso ter na reunião do núcleo municipal, né? Então, a primeira pauta que eu vou abordar na reunião é olhar a ata de reunião anterior, né? Então, a última ata de reunião, para bater os pontos que foram discutidos, para validar uma questão ou outra, para verificar um status ou outro, né? Que a gente pactuou como ações do núcleo municipal. Então, eu vou rever essas pautas. Então, a primeira pauta de abertura da reunião do núcleo municipal é olhar a pauta anterior para entender se ficou alguma pendência para essa reunião, se de repente a gente pautou na última reunião que ia ser falado tais itens e no fim a reunião acabou não dando conta de se bater as pautas todas e ficou alguma pendência, então eu deixo na ata de reunião a pendência para a próxima reunião, e é importante olhar essa ata anterior para falar, peraí, ficou a pauta tal sem ser discutida na última reunião, então ela vai entrar para essa reunião de hoje, né? Então é importante ter essa organização, né, do que vai ser discutido. As primeiras reuniões do núcleo vão ser reuniões de definição, de planejamento, né? Então, como que esse núcleo vai funcionar, quais serão as ferramentas que eu vou estar abordando, né? Então, tudo mais. Mas as próximas reuniões, depois de tudo isso organizado, são reuniões que eu preciso bater, discutir questão do plano municipal, verificar se o que a gente planejou está sendo executado mesmo ou não, né? E tudo mais. Então, isso é o primeiro ponto para se disparar ali nessa organização do núcleo municipal, tá? Com relação a registro, né? Como eu falei, é importante que se tenha ali minimamente um registro dessas reuniões. Por quê? Como eu já falei também anteriormente, é importante ter o registro porque a cada início de nova reunião, eu preciso olhar a reunião anterior, a ata, e bater o que ficou pendente ou não, o que ficou resolvido ou não, e é importante ter essa organização. Uma das questões também que a gente traz essa
recomendação, né, de ter esse registro de ata de reunião, das reuniões, é uma questão também de vigilância, né? Eu tenho experiência aqui em São Paulo de que minimamente uma recorrência ali, né, pelo menos uma vez por ano, 2 vezes por ano, a vigilância vinha até o hospital no qual era a referência para o núcleo de segurança, verificar as documentações. Então, ela queria ver o plano municipal publicado, vigente, as atas de reuniões. Então, isso também é uma questão que as vigilâncias elas pedem para a gente as comprovações. Além dessa questão da vigilância, eu trago aqui também, para quem tem interesse no futuro, né, trazer ali programas de acreditação para os serviços de saúde, também é recomendado esse registro, essa formalização, né, do que é discutido, para verificar se as pessoas estão caminhando num planejamento, né, e se esse planejamento está sendo cumprido ou não, né. Então, tudo isso é uma questão de formalização, não só para que a gente se organize, mas também uma formalização para evidenciar para outras instâncias o cumprimento, a organização do nosso núcleo, tá? Então, isso aqui é importante também. Como eu já falei, né, é importante na ata de reunião ter a data da reunião, o horário de início, de término, quem participou, as pautas que foram discutidas, o que foi deliberado, e os responsáveis por cada ação definida, né, juntamente com os prazos estabelecidos, né? Então, isso aqui é importante se ter dessa organização dessas reuniões, tá? Então, uma vez que eu tenho a reunião organizada, estruturada por meio de uma ata de reunião, a gente começa a discutir, tá, e os próximos passos do núcleo municipal, né? Estamos aqui em reunião, o grupo está reunido para discutir, para pensar no planejamento, e eu preciso começar a pensar em algumas coisas, definir algumas coisas para essa instância municipal. A primeira questão é com relação às ferramentas da qualidade. Quais ferramentas a gente pensa de padronização para os serviços de saúde, para nós aqui, quanto núcleo municipal também, seguirmos para adequar ali as práticas nos serviços, né? Então, se eu identifiquei uma falha na assistência, um evento adverso, qual ferramenta que a gente vai padronizar no município? Por quê? Tudo que for padronizado, eu preciso capacitar as pessoas, trazer essa organização para o time, tanto para o núcleo quanto para as pessoas que estão vinculadas aos serviços de saúde também, saberem qual é a ferramenta. Então, é importante essa definição inicial. Quais ferramentas da qualidade eu vou definir, eu vou selecionar para cada questão. Então, se eu for elaborar um plano de ação para um evento adverso que aconteceu, qual vai ser o formato desse plano de ação? Eu vou usar o 5W2H, eu vou usar o 5W1H, né? Eu vou usar o 5W3H, que agora existe o 3Hs agora. Qual que eu vou utilizar? E qual que eu vou desenvolver as equipes para utilizar também? Porque tudo que eu defino aqui, eu preciso depois passar para as pessoas nos serviços o que a gente vem definindo de regra, de organização desse núcleo, tá? É importante também a gente pensar na padronização dos documentos, né? Provavelmente o município já tem um padrão de documento para protocolo, para um procedimento operacional padrão, né? Os POPs, um modelo de ata de reunião, mas é importante olhar para esses modelos e verificar se precisa de alguma adequação ou não, né? Por que eu falo isso? Eu trago aqui a questão de, nesses documentos da gestão, trazer a questão de processo de revisão e de controle. Por quê? É importante nós termos implantado uma gestão documental no município, nos serviços de saúde. Uma vez que eu tenho um documento que ele é atualizado e a vigência dele já foi passada, então a vigência desse documento seria agora 2025, em julho. Estamos em agosto.
Quem tiver no serviço e olhar o documento e falar, nossa, peraí, esse documento ele venceu em julho. Tem uma versão mais recente ou será que não atualizou e continua essa versão? Então, é importante as pessoas saberem esse documento está na vigência correta, se não está, né? Então, esse controle aqui é importante por conta disso. Qual que é a vigência, qual que é a versão do documento, né? Até mesmo para um controle de vocês, né? Quanto gestores ali da saúde do município, né? É importante vocês também terem esse controle. Qual que é o documento vigente atual? Atualizei uma nota técnica, atualizei uma diretriz clínica, um protocolo. As pessoas estão seguindo o protocolo que está vigente ou será que essa informação não chegou até a equipe? Será que isso está correto? Se eu for até a unidade básica de saúde, eu vou verificar os documentos que estão ali pertinentes à atenção primária. Será que essa versão que está disponível para a equipe hoje é a mesma versão que nós, do núcleo municipal, estamos com ela vigente? Né? Então, é importante essa questão também dessa organização aqui, né? Então, além de ter padrão de protocolo, de POP, de ata, de fluxo, como que a gente vai definir a questão de mapeamento de processo para o município? Como que eu vou formalizar um fluxo? Qual ferramenta eu vou usar? Eu vou usar a ferramenta X, que não é paga, eu só baixo o software e tranquilo, consigo usar? Eu vou comprar um sistema e vou pagar para usar esse sistema pago aqui para o município? Também é importante isso, né? Como que eu vou usar? Ou eu vou usar o próprio PowerPoint, que eu consigo fazer esse mapeamento de processo usando as caixinhas do PowerPoint? Posso também, né? Então, qual ferramenta que eu vou usar para mapear processo? Isso também é importante. A gestão de incidentes. É importante que vocês também tragam na reunião do núcleo, as primeiras reuniões de definições, como que vai se dar o processo de notificação e de gestão de incidentes. Quando eu digo gestão, é todo o processo, né? Então, o processo de registro, então como que vai ser o registro da notificação de um incidente, de um evento adverso para a equipe que está no serviço, como que vai ser o processo de análise desse incidente, como vai ser o processo de investigação desse incidente, né? Como que vai se dar o processo quando a gente pensa em evento grave, catastrófico? Qual ferramenta que eu vou usar? Existe um padrão diferenciado para investigar evento grave, catastrófico? Existe. A gente tem até o protocolo de Londres, que foi atualizado recente, acho que foi ano passado, esse padrão de investigação, né? De evento adverso, grave, catastrófico. Então, qual ferramenta eu vou usar? Quando eu penso na ferramenta da qualidade, para evento adverso, leve, moderado, eu vou usar o Ishikawa. Eu consigo ter um olhar amplo. Mas quando eu penso no evento grave, catastrófico, eu preciso ter uma estruturação específica, uma organização mais ampla para que a gente realmente identifique a causa daquela falha, o que realmente levou a esse evento grave ou catastrófico, que o paciente foi a óbito por uma falha na assistência, tá bom? Então, isso também é importante se pensar ali quando for iniciar as reuniões do núcleo municipal. E aí é o planejamento estratégico. Começar a pensar, iniciar um diagnóstico situacional, né, para a construção de um plano municipal de segurança do paciente. Isso aqui é o principal. Uma vez que eu definir como vai se organizar o núcleo municipal com isso daqui, eu preciso começar a pensar, o que nós temos? Quais cenários nós temos no município? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre esse tópico aqui, tá? Então, vamos lá. Então, isso aqui é importantíssimo ser definido inicialmente nas primeiras reuniões do núcleo municipal, tá? O plano municipal, tá? O plano municipal, ele é um documento que ele vai trazer ali para a gente o que vocês estão pensando, planejando para os próximos meses. É importante que o plano municipal tenha uma definição de vigência. O plano municipal de segurança do paciente vai ter uma vigência mínima de 1 ano. Então, vai ser revisado
anualmente esse documento. Ah, não, aqui no município ele vai ter vigência de 2 anos. Então, a cada 2 anos eu pego o documento e eu reviso. A mesma regra que a gente traz para os municípios é a mesma regra que os próprios estados também trazem, né? Então, os estados que possuem o núcleo estadual implantado, ou comitê estadual, ou comissão estadual, cada um traz um nome para essa instância estadual, mas é o mesmo objetivo para isso, né? Ele tem um documento que ele traz ali quais ações o Estado ele vai propor para os serviços de saúde para alcançar essa cultura de segurança, que é o nosso objetivo, né? Trabalhar uma cultura de segurança, implementar uma cultura de segurança, práticas seguras nos serviços de saúde e que as pessoas que estão nesses serviços, elas enxerguem e elas entendam a importância de se cumprir os protocolos, os POPs e assim por diante, tá? Então, o plano municipal é esse documento, tá? Eu trago aqui que o documento ele não é estático, porque eu preciso olhar para ele, né? Revisar, revisitar esse documento periodicamente. Como eu disse anteriormente, nas próximas reuniões do núcleo municipal, uma vez que eu tiver já o plano municipal instituído, tudo definido, eu preciso, nas reuniões do núcleo, olhar para o plano municipal, porque no plano municipal eu vou ter ações que eu vou definir para o município, tanto para a PS, quanto para o PA, quanto para o hospital, para a minha rede de atenção à saúde municipal, né? Então, ele não é estático, eu preciso olhar para ele de tempo em tempo, tá? Então, o plano municipal é isso. Ele é um documento norteador das ações relacionadas à segurança nos diversos pontos de atenção à saúde do município, que é o que eu falei. Então, o plano municipal ele precisa ser abordado de acordo com as minhas realidades. Se eu sou um município que tenho apenas atenção primária, eu preciso, então, pensar em ações para atenção primária. Se eu sou um município que eu tenho atenção primária na minha rede municipal, de gestão própria, atenção primária, eu tenho uma UPA, né, um PA, eu tenho um hospital, eu tenho um CEL. Então, essa é a minha rede, eu tenho um CAPS. Então, essa é a minha rede. Preciso pensar em ações específicas para cada um deles. Né? Então, eu preciso olhar para esses diversos cenários e entender o que eu vou planejar de ações. Tá? Ele deve ser construído de forma colaborativa. Então, os integrantes do núcleo, que representam as diversas áreas da gestão do município, precisam contribuir nesse documento, tá bom? Então, é isso. Então, o plano municipal, eu preciso, inicialmente, um diagnóstico situacional, eu preciso mapear a realidade local do meu município, e eu preciso pensar e identificar quais são os principais riscos, tá? Vigentes, né? Inerentes aos processos ali da PS, do ambulatório, do CAPS, do hospital, da minha rede, tá? Uma vez que eu tenho esse diagnóstico, esse cenário, eu sei o que nós temos aqui, eu sei quais são as minhas necessidades. Por quê? Eu preciso enxergar o como estamos. Qual frágil a gente está, nós municípios estamos, com relação à cultura de segurança. Não tem protocolo, eu identifico falha na assistência, percebemos aqui recentemente como risco a questão e uma ocorrência alta de troca de prontuário, então quer dizer que as pessoas estão pegando o prontuário físico do paciente e não estão identificando esse prontuário corretamente. Está tendo troca. Ou então medicação trocada, né, na dispensar lá na farmácia do município, troca de medicamento. O usuário percebe que não é o que o médico prescreveu, por sorte, não tomou a medicação, mas foi até a farmácia para trocar o medicamento, né? E se o paciente tomou a medicação? Aí pode ser um evento moderado, um evento talvez leve, sem uma reação, né? Moderado, grave, até um óbito, né? Então, é importante mapear esses riscos, tá? E aí, mediante a esse cenário, vamos pensar em protocolos a serem implementados, o que a gente vai trabalhar, o que a gente vai
instrumentalizar as equipes para esse processo, para isso aqui não acontecer, esses riscos aqui não acontecerem, tá? E aí, mediante essa definição, a gente vai pensar em objetivos estratégicos. Como que eu vou monitorar para ver se a gente está conseguindo alcançar o que a gente propôs ou não, certo? Então, é pensar em metas claras para alcançar isso daqui, tá bom? O plano municipal tem uma estrutura. E tudo isso que eu estou falando aqui, ele está baseado no próprio documento da Anvisa, de 2016, tá? Então, tá aqui para você ter a fonte dessas minhas falas a partir de agora, dessa organização do plano municipal, tá? Então, o plano, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, diagnóstico situacional, que é o que a gente já falou. Então, eu preciso entender como que é o meu município, quantos atendimentos eu realizo, quantos leitos eu tenho disponíveis, internações, quais são as patologias, né? O perfil epidemiológico do meu município. Eu tenho mais paciente cardíaco, mais paciente oncológico, gestante? Como que é esse perfil? Porque baseado nesse perfil, eu vou priorizar a organização dos documentos, dos protocolos, dos POPs, das diretrizes, para que esse processo, por ele ser o mais prevalente, então as pessoas buscam mais atendimento para a sua condição de saúde. Então, eu preciso garantir que essa condição mais prevalente não tenha falhas. Então, eu vou olhar os protocolos. Se já tem protocolo definido já no município implantado, eu vou revisitar, eu vou ver se ele está realmente adequado para o município, para a realidade do município. Será que o medicamento que a gente definiu lá no protocolo, na diretriz, é o que a gente tem disponível no município hoje? Está faltando? Então, tudo isso é importante analisar. Então, quais são as patologias prevalentes? Quais são indicadores de saúde que a gente tem? Será que a mortalidade materna está alta? Opa, peraí. Então, eu preciso garantir esse processo aqui no município, né? Captação dessa gestante precocemente, para fazer o pré-natal corretamente, seguir lá o atendimento, né? E tudo mais. Então, eu preciso olhar para indicador de saúde também. E também, caso vocês já tenham, né, o histórico de notificações de incidentes. Porque isso aqui também vai ser base para vocês olharem quais são as principais falhas que acontecem. Isso vai ser dado para vocês, né? Informação. Peraí, quais são as principais notificações que a gente recebe no município? A gente já tem no município. É com relação à vacina, né? Existe muita falha ali, troca de imunobiológico. Opa, peraí, então eu preciso olhar para esse processo da vacina aqui no município. Mas será que é específico de uma unidade? Quando eu olho notificação de incidentes e eu começo a olhar de forma macro, então eu tenho uma noção de quantas notificações eu tenho no mês para o município, eu começo a separar mais prevalente, começo a olhar qual que é o serviço que tem mais notificação com relação a isso, começo a fazer essa análise, me dá uma direção. Será que isso é padrão para o município todo? Ou é específico para uma única unidade de saúde? Por exemplo, queda. Será que a queda aumentou? Ela é para 5 UBS do meu município ou ela é específica de uma? Opa, peraí, quando eu fui analisar os dados, ela é específica de uma. Então, aqui eu preciso olhar o que está acontecendo para eu resolver isso, para mitigar esse evento. Então, peraí, será que é estrutura? Será que as pessoas passam aqui, tem um desnível, a pessoa não percebe e acaba caindo? E lembrando que queda não é só queda no chão. Se eu diminuo a altura, né? Tem eu só de dar um tropicão ali já é considerado uma queda, mesmo que eu não tenha um evento adverso, né? Sem um dano, sem nada, mas é um incidente, né? É só descer o nível, né? Já é considerado uma queda. Então, tudo isso precisa ser avaliado no município, esses dados. Inclusive a questão dos riscos. Se a gente já tem ali o processo de gestão de risco implantado no município, quais são os principais riscos desses serviços? E fazer uma análise. Espera aí, na atenção primária, na UBS X,
eu tenho esses riscos, e esses aqui são os mais críticos. Na UBSY, eu tenho esses aqui e esses são os mais críticos. São os mesmos? Não, são diferentes. Opa! Então, eu preciso pensar em ações diferentes para cada um deles, certo? Então, essa análise precisa acontecer, tá bom? Uma vez que eu tenho um diagnóstico e eu vejo tudo isso, eu analiso. Que eu já fui falando um pouquinho dos dois ali, né? Então, olho os dados, analiso criticamente. Por que aconteceu, o que está acontecendo, como que foi, nananã. E além disso, essa análise crítica é importante também para os próximos planos de vocês municipais, né? Então, vocês precisam olhar para os dados de hoje e o que foi o ontem. Melhorou? Mudou o cenário? Será que o cenário que eu tinha quando eu implementei o núcleo municipal de riscos, de evento adverso, na próxima revisão do plano municipal, eu vou olhar novamente os dados. Será que melhorou? Ou piorou? Ou não teve mudança? Né? Então é importante essa análise crítica, né? A cada revisão de plano municipal, de construção do plano, é importante essa análise crítica. E o grupo vai ser importante para essa contribuição também, para cada um trazer um elemento, enfim, tá? Uma vez que eu tenho o diagnóstico, analisei criticamente esses dados, informações, eu começo a pensar nas estratégias. O que fazer? O que eu vou pensar para isso aqui ser resolvido? Esse meu cenário, esses incidentes, melhorar indicador de saúde, talvez prevalência de patologias, de repente trabalhar ali ações de promoção, prevenção, né, para minimizar ali, né, a população, enfim, o que eu posso fazer para melhorar isso daqui? Esses dados, tá? É estratégia. E aí eu monto um plano de ação, tá? É importante esse plano de ação ter ações concretas, definir quem vai fazer, quando vai ser feito, o prazo, o recurso que eu vou precisar para que isso aconteça, tá? Um plano de ação mesmo, um 5W2Hs, tá bom? Padrão. Então é isso. E aí, o conteúdo do plano de segurança no município. É importante esse plano municipal contar com as capacitações, então é importante pensar em temas relevantes para treinamentos conforme o perfil dos serviços, tá? É importante pensar nas ferramentas que vocês vão definir lá no começo, trazer elas para o documento do plano. Então, ó, vamos trabalhar 5Ws como ferramenta para trabalhar plano de ação. Vamos trabalhar o diagrama de Ishikawa para investigar evento adverso sem dano, leve e moderado. Trazer isso aqui para dentro do plano. Então, definiu as ferramentas, definiu o relatório, definiu o formulário que vai ser. Ah, então, peraí. Para notificação de incidente, vai ser esse padrão de formulário aqui. Por mais que seja no papel, eu vou deixar ele depois no eletrônico. Eu vou transferir essa informação aqui para um eletrônico, um Google Forms, né? Enfim, mas vai ser essa estrutura. Qual foi o evento, nananana, essa estrutura. Então, trazer essas ferramentas aqui para dentro do plano, tá? É importante pensar nas estratégias, como eu já falei, pertinentes à atenção primária, secundária, aos serviços hospitalares e também ao serviço diagnóstico. A gente sempre esquece deles, né? Mas tem município de gestão própria aqui, né? Que tem o laboratório, a questão de imagem. Então, é importante olhar para eles também e pensar nas ações para esses tipos de serviços, tá? Um ponto importante que eu sempre trago. É importante que o plano municipal seja construído de acordo com a sua realidade, com o seu cenário, né? Então é importante olhar para essa análise, fazer esse passo a passo aqui, ó, identificar o cenário, para quê? Para não ser um copia e cola de um plano municipal de um outro município, que é diferente. Talvez lá no plano municipal do município X, ele colocou lá que ele vai trabalhar a meta 1 e 2. Mas será que para você, para o seu município, a prioridade agora é a meta 1 e meta 2? Será que não seria a meta 3, porque tem muito evento adverso de vacina trocada? Então é importante vocês pensarem, na verdade, no que é pertinente aos serviços de vocês.
E é importante também reconhecer, eu já falei isso, mas eu estou fazendo aqui novamente para vocês. É importante diferenciar o que eu vou trabalhar de ações para atenção primária, para secundária e para ambulatório e para a parte de laboratório e de diagnóstico e tudo mais. Por quê? Porque cada um vai demandar uma necessidade específica. Eu não posso deixar aqui só porque é serviço de saúde que vai ser igual para todo mundo. Eu preciso definir estratégias e ações específicas para cada ponto de atenção da minha rede municipal de saúde, tá? Então é isso aqui importante. A construção do plano agora. O plano, né, ele tem estrutura de 4 partes, então diagnóstico, análise crítica, esqueci, volta lá, estratégias e a plano de ação. Só que a construção do plano, ele é um plano que ele tem o planejamento, que é quando eu construo o plano, a execução dele, então eu coloco ele para funcionar, a avaliação dele, que a cada reunião de núcleo municipal eu vou monitorar os resultados, e a revisão, que é quando chegou na vigência, eu vou lá e reviso. Tá? Então, ele tem esses 4 momentos ali de fases do plano. É como se fosse as fases de vida do plano municipal. Tá? Então, é isso aqui. É importante a gente trazer na fase de planejamento. Então, planejamento, eu vou repetir o que eu já falei agora há pouco. Diagnóstico situacional. Mapear a questão da assistência, então atendimento da PS, do ambulatório, dos PA, dos hospitais, todos os serviços. Laboratório, Elaine, eu tenho no município laboratório. Qual que é o principal exame que vocês realizam? Realiza tudo? Qual que é o principal? Qual que é o mais demandante do município? Né? Porque, como eu já falei, se é o que mais realiza, a chance de ter falha é maior. Então, preciso garantir a execução correta desse procedimento, né? Laboratório, análises clínicas. Será que o processo de análise crítica, análises clínicas, ele contempla a garantia e a segurança no momento da coleta, da análise, da elaboração do laudo e da transferência de informação para o serviço? A gente fala que tem as fases, né? A fase pré-analítica, analítica e pós-analítica, na parte de laboratório, análises clínicas. Essas fases estão corretas? Tem protocolo? Eu garanto a execução correta? Então, é importante mapear tudo isso aqui. Olhar a capacidade hospitalar também, que, Elaine, olhar a capacidade hospitalar do município, porque é importante você garantir a questão de, por exemplo, eu sei que no município eu tenho, talvez, questões sazonais. Então, eu interno mais pacientes julho, porque é gripe. Julho, junho, porque entra inverno. Desculpa, entra inverno. Eu também tenho casos, talvez, de dengue, que paciente interna, então tem um consumo maior ali do PA e não sei o que, não sei o que. É importante olhar isso. Por quê? Eu preciso garantir material, recurso. Então, se eu sei que eu tenho a minha capacidade hospitalar, né, ali, de atendimento, hospital, ou do PA também, ou da PS, eu tenho uma demanda esperada. E eu sei que existem fases, momentos do ano, sazonais, que eu tenho um aumento, eu preciso me precaver, né? E prever ali um aumento de consumo. Será que a equipe está adequada para atender o dimensionamento? Será que eu consigo, de repente, remanejar alguém para atender ali, para resolver aqui? Como que funciona isso? Por quê? Falar em segurança do paciente é garantir o cuidado seguro. Se eu tenho sobrecarga de pessoal e na demanda, eu posso as pessoas, de repente, contribuir para fatores humanos e o evento adverso acontecer. Então, eu preciso prevenir ali e trabalhar nas barreiras. Então, olhar para tudo isso aqui é importantíssimo, tá? Perfil epidemiológico, já falamos sobre também, é importante entender qual que é a situação do município, né? E com relação aos incidentes de segurança também, tá? Então, olhei para essas informações aqui. E aí eu vou definir estratégia, né? Então, eu vou pensar
qual que eu vou priorizar? Elaine, pensei em um monte de coisa, analisamos um monte de coisa no município. O que eu faço agora? Matriz Gucci. Eu vou priorizar tudo que a gente identificou de necessidade para o município. Vou priorizar ações para a PS, para o meu PA, para o meu hospital, para a minha rede. Elaine, tenho só a PS, então eu vou priorizar ações para esse perfil que eu identifiquei aqui, para a minha necessidade. Vou fazer tudo de uma vez só? Não, não dou conta. Não é viável, não dá conta. Né? Então, inicia um plano municipal já com essas prioridades. Então, eu vou fazer para agora, eu vou trabalhar isso, porque é mais crítico, o risco é maior. Se isso acontece, a chance de um evento grave é altíssimo. Então, eu vou resolver isso, vou priorizar essa ação inicial aqui no município. Perfeito, tá? Então, eu vou definir a prioridade, eu vou estabelecer o objetivo, eu vou definir essas ações, o que eu vou fazer para resolver isso? Vou definir indicador e meta, então, peraí. Para quê? Para monitorar se eu estou alcançando isso ou não. Né? De repente, eu mapeio lá que eu vou para resolver essa questão do problema que eu tenho no município. Eu vou implementar lá um protocolo da Meta 1. Pronto. Não é só implementar o protocolo, eu preciso desenvolver as pessoas, capacitar, eu preciso monitorar para ver a adesão do protocolo. Então, eu tenho que pensar em indicador para ver se o que eu pensei está resolvendo. E até mesmo indicador para monitorar a questão do efeito disso no serviço de saúde. Elaine, realmente, a gente implementou o protocolo da Meta 1. Olha, diminuiu bastante evento adverso com relação à falha de paciente que foi troca de prontuário, enfim, troca ali do próprio paciente no atendimento, chamei um, veio o outro. Resolvemos isso no município. Que bom, o seu planejamento foi correto, tá? E ali pensar nas pessoas que vão executar esse plano de ação, tá? Responsáveis, com prazos, tudo direitinho. Um plano de ação perfeito. Execução. Execução é colocar o plano em prática, em execução, né? Então, pensar tudo que vocês planejaram, colocar lá no cronograma, então, quem vai fazer o quê, estabelecer lá os prazos que já foram definidos aqui, na verdade, né? É só colocar isso aqui em prática. Documentar essas ações é importante também, né? De repente pensou numa ação, mas não deu certo, vou documentar lá como uma ata de reunião, foi discutida talvez alguma questão no município, ó, grupo municipal, gente, ficou para a Elaine elaborar um protocolo, mas eu percebi dificuldade nisso. Traz aqui na reunião e registra isso, tá? É importante. E é importante também engajar a liderança. É importante que todos dos serviços profissionais de saúde, de todos os serviços da sua rede, saibam da existência de um núcleo municipal, qual que é o papel dele, acho que isso é importante, qual que é o papel dele e qual que é o objetivo desse núcleo, tá? E um ponto importante, lideranças, envolver a liderança. Por quê? Eu tenho experiência já faz um tempo e eu sei que se a liderança não enxerga e não entende a importância de uma notificação de um evento adverso, de um incidente que não causou dano, mas é importante notificar, se a liderança não entende isso, a equipe não notifica, por medo de alguma punição, por medo de alguma consequência para a pessoa, para o profissional. Então é importante a liderança estar envolvida e engajada e entender o porquê de tudo isso. Se as pessoas sabem o porquê das coisas, qual que é o objetivo de um núcleo, qual que é o objetivo de ter essa instância implantada, eu vou fazer. Eu vou cumprir o protocolo, porque eu vou entender o processo. Não vai ser simplesmente, Elaine, vai lá e cumpra. Elaine, faça isso. Não, eu vou entender o porquê daquilo, o objetivo daquilo, a essência daquilo. Então, é importante envolver e engajar todo mundo. Falar para as pessoas, estamos com o núcleo implantado aqui no município, temos esse objetivo, esse vai ser o papel, a liderança está envolvida, o próprio gestor do município de saúde está envolvido, está engajado para isso, a gente vai fazer. Contem com a gente também, né? Acho que isso é um ponto importante. Tá? Então, a execução é botar em prática.
cumprir o plano de ação, tá? Avaliação. É importante que vocês monitorem os resultados, avaliem os dados que vocês têm ali no plano de ação, né? Então, cumprimos os planos, cumprimos as ações, como que foi isso daqui? E até mesmo avaliar os dados de vocês, indicadores monitorados. Vocês definiram lá no planejamento o indicador. Vocês conseguiram monitorar os 100% dos indicadores? Conseguimos, né? A gente conseguiu, é importante também analisar indicador, analisar criticamente o indicador, né? Não só monitorar, aumentou, diminuiu, tá estável. Não, mas peraí, tá estável por quê? Aumentou por quê? Diminuiu por quê? Foi bom essa diminuição ou foi ruim? Então é importante essa análise crítica também. E é importante também, nesse momento, falar para as pessoas, né? Comunicar às pessoas, profissionais de saúde. Então é importante essa comunicação, essa transparência, né? Para as equipes, para a gestão também, né? Enfim, envolvida ali, tudo mais, desses feedbacks. Então, tudo que tem acontecido com o núcleo municipal de ações, vamos trazer para a equipe também. Vamos trazer aproximar a gestão do núcleo com as equipes também, tá? Então, isso também é um ponto importante aqui para vocês. E aí, a revisão, né? Então, chegou o momento de revisar o plano municipal. Vamos olhar aqui, ciclo de melhoria contínua. O que foi bom, o que não foi, o que deu certo, o que não deu, o que a gente pensou documentado de ações e rever processos também. É importante que quando vocês forem planejar o plano de rever o plano de ação de vocês, plano municipal de ação plano municipal, é importante que vocês pensem na questão de pensamos num processo, analisamos aqui os dados e percebemos que teve piora de alguma outra coisa, de um evento, tudo mais. Peraí, se teve piora, por que aconteceu essa piora? Antes tinha poucos eventos adversos de tal questão, e agora aumentou. E o que aconteceu? Será que o processo que a gente definiu lá na frente não deu certo? É rever processo também, é redesenhar o processo. Pensamos no processo, colocamos ele em prática. Não está funcionando, não está legal, ou de repente a equipe que executa não está cumprindo porque talvez percebe que o processo que foi mapeado pela gestão não está adequado, não é viável. Então é importante rever tudo isso. Então o plano municipal tem que ser revisto e olhado ali de forma contínua, melhoria contínua desse processo, tá bom? Sempre registrando o que foi mudado. Então, assim, é importante ter no plano municipal a questão das versões, o que foi mudado ou não e tudo mais, tá? Isso é um ponto importante também. E aqui eu trago brevemente, tá quanto o nosso tempo, né? Para vocês entenderem a questão de ações estratégicas, né? Que eu trago alguns exemplos para vocês talvez pensarem como ações também para inclusão no plano municipal de vocês, tá? Primeiro ponto, sempre pensar na excelência assistencial, na garantia das práticas seguras em todos os níveis de atenção. É importante pensar nessa cultura de segurança, então trabalhar ali um ambiente institucional focado na prevenção. Quando eu digo institucional, são todos, desde a liderança até a pessoa que está na portaria do serviço lá para receber as pessoas na unidade básica de saúde, no hospital, até o porteiro. Todo mundo precisa entender e estar focado nisso. Pensar sempre na gestão de processos, porque uma vez que eu entendo processo, eu consigo identificar riscos desses processos e eu consigo criar barreiras para esses processos, tá? E, consequentemente, educação permanente, tá? Então, isso aqui tem que ser a base para vocês, né? Então, eu preciso pensar sempre na excelência, na cultura, olhar processo e capacitar as pessoas, tá? Aqui eu trago brevemente algumas estratégias que possam ser implementadas ali para vocês. Ponto. Documentação institucional. É o que eu falei agora há pouco, né, no começo da nossa aula. Como que eu vou organizar o processo de gestão documental para o município?
pensar na questão de quem cria, quem revisa, quem aprova, o controle de documentos, isso também é importante, né? Definir questão de hierarquia. A pessoa que vai aprovar, normalmente, a pessoa que tem a maior nível de hierarquia naquele município para aquela posição, para aquela função. Né? Então, alguém cria o documento, alguém revisa, elabora, revisa e aprova. Então, é importante ter esses papéis definidos ali, né? A questão de também notificação de incidentes, já falei para você também agora há pouco, né? No processo como um todo, então, desde o registro, análise e tudo mais. É importante o gerenciamento de risco, né? Então, trazer a questão de ações proativas, então, identificar, analisar e mitigar os riscos, né? Então, eu preciso identificar quais são os riscos, identificar os riscos, eu analiso, eu avalio, eu trato esse risco, eu penso em ações para barreiras para que ele não aconteça, né? E assim por diante. Então, é importante trabalhar isso aqui. E na própria RD 36, que fala da instituição de um núcleo, né? E o próprio documento que eu trago aqui para vocês também, né, da Anvisa, ela traz a questão dos riscos. Então, uma das ações do núcleo municipal, do núcleo, é trabalhar a gestão de riscos, é olhar para os riscos, porque ele vai dar para vocês informações riquíssimas do que fazer, tá? Protocolos básicos também, isso aqui precisa ser olhado, tá? Existem portarias aqui nacionais, né, que trazem a questão da implantação das 6 metas, né? Então, a gente precisa olhar para 6 metas internacionais, que aqui eu trago para vocês, bem brevemente, cada uma delas e o que eu preciso trabalhar, tá? Até aqui, notificação crítica de resultado. Quando a gente fala em comunicação efetiva e eu tenho uma rede de saúde do município, atenção primária e laboratório de gestão própria, eu preciso ter acordos entre essas áreas de que quando eu tiver um resultado crítico, o laboratório não vai esperar emitir laudo e e mandar o documento para o município, para o serviço, para quando a consulta chegar, o médico olhar e falar com o paciente. Não. Se é crítico o resultado, preciso comunicar esse médico logo, essa equipe logo, para que esse médico acione o usuário brevemente para resolver a situação dele, porque é crítico. Então, é importante ter também definido isso no município. Então, trago para vocês alguns pontos importantes que devem ser pensados para garantir a comunicação, não é comunicação só de fala, é comunicação de registro e tudo isso aqui, ó, padronização de sigla, abreviatura. Então, eu preciso pensar em tudo isso quando eu olho para a meta 2, tá? E aqui eu não vou falar um por um certinho, mas está aqui para esse material. Depois eu mando para a Day, ela também der para vocês esse material para vocês também. Tá aqui bonitinho as 6 metas, tá? E outras questões também importantes. Pensar na segurança dos usos de equipamentos. Quantas pessoas entram no serviço de saúde e não sabem manusear o equipamento? Eu tenho lá na minha unidade básica de saúde um desfibrilador. Será que a equipe, a enfermeira, o médico vai manusear? Sabe? Será que eu faço o teste de segurança desse equipamento? Né? Será que eu comprei comprei, né, para o município seringas novas? Será que a seringa, a equipe sabe porque tem um dispositivo de segurança? Ela vai manusear esse dispositivo? Eu preciso olhar para tudo isso aqui. Não só equipamento, mas também material, insumo, tá? É importante ter a segurança aqui também. A prevenção de infecções, isso obviamente. Ambiente seguro, então pensar na questão da infra da unidade, fluxo assistencial, processo de trabalho, enfim, para minimizar os riscos ambientais, tá? Envolver o paciente sempre é um ponto importante aqui também, tá? E aí, próximos passos para vocês, então, brevemente. Montar um plano de ação, então, construir esse plano municipal com esse plano de ação para trabalhar aí os próximos passos do município, capacitar as equipes e monitorar tudo isso, tá? É muita coisa? É muita coisa. Mas
Se vocês começarem a pensar, identificar o cenário de vocês e começar uma priorização, aplicar mesmo uma matriz RUT, tudo que vocês levantaram de problemas para o município, né? O que vamos priorizar nesse momento? Isso, isso, isso. Pode ser 3 ações, já tá ótimo, né? E assim por diante, tá certo? Oi, bom dia, Elaine, tudo bem? Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente, é sempre muito aprendizado te ouvir, e aí acho que é importante a gente entender que a implantação do Núcleo Municipal de Segurança do Paciente é uma iniciativa estadual, né? Hoje a gente quer muito que esse serviço, né, esse núcleo, ele seja implantado, mas ele seja efetivo, que ele realmente consiga ajudar, né, as unidades de saúde a olhar um pouquinho mais para a segurança do paciente, porque a gente sabe que isso está muito voltado ainda para a área hospitalar. É muito novo ainda falar na atenção primária, falar sobre ter um núcleo municipal, mas é muito importante a gente estar nessa tarefa hoje com a planificação, né, na região macrocentro. Nós estamos trabalhando massivamente com os 34 municípios e o restante dos municípios, o NEGESP vai iniciar uma ação bem interessante agora também para incentivar os, os municípios a criarem seus núcleos, né, porque nós temos a grande maioria dos municípios muito pequenos, então é mais difícil ter núcleos em cada serviço. Então, o núcleo municipal ele tem esse papel importante, como a Elaine colocou para nós, para olhar todos os serviços de saúde como um todo, para a gente poder padronizar tanto o processo de entendimento do que é a segurança do paciente, a importância disso, não só em relação aos agravos que podem acontecer em relação aos pacientes, como também a segunda vítima, que é o profissional, e também em relação aos gastos financeiros, né, que acontecem quando existem erros, né, e agravos, o quanto isso repercute financeiramente na saúde pública, que hoje é tão já ajustado o nosso dinheiro, né, para manutenção aí da saúde. Mas eu queria perguntar para você, Elaine, que eu acho que é interessante para que tem um pessoal que está implantando os núcleos, para que você pudesse falar um pouquinho da importância de ter os representantes, que aí muitas vezes as pessoas ficavam na dúvida, mas por que tem que ter representantes de várias áreas? Queria que você pudesse dar uma resumidinha, né, por que é importante ter, né, essas pessoas no núcleo, e serem pessoas ativas, que não é uma pessoa só que vai coordenar, né, ela fica na ponta ali para organizar, mas que a importância de ter essas várias áreas. E a outra pergunta é se tem um tempo para o plano de ação, de vigência, se tem alguma coisa determinada, isso é muito de cada município, você tem uma orientação de quanto em quanto tempo esse plano precisa ser refeito, né? Gostaria que você pudesse falar um pouquinho disso para nós. Perfeito, Dai. Com relação à primeira pergunta, né, da composição do núcleo municipal, a gente recomenda que ele seja um núcleo municipal que tenha uma composição dos representantes de cada área da gestão do município, né, de saúde. Então, que eu tenho ali, de acordo com a minha rede, né, que eu falei muitas vezes sobre a rede, né? Então, o município que tem só atenção primária, é importante ele ter ali, na composição dele, coordenador da PS, da saúde bucal, porque tem a PS tem lá a saúde bucal, dentista na unidade básica de saúde, né, normalmente, educação permanente, vigilância. Então, essas áreas que apoiam também os serviços, é importante de se ter ali a presença deles na composição do núcleo municipal. Então, assim, se eu tenho um município com uma abrangência um pouco maior de rede, então eu tenho atenção primária, eu tenho hospital municipal, eu tenho CAPS, então eu preciso ter as referências dessas áreas, então atenção primária, hospital, do CAPS, né? Preciso ter também a composição, né? Na composição, educação permanente, vigilância sanitária, epidemiológica, né? Saúde bucal, representante da atenção hospitalar. Então, essa composição vai ser muito de acordo com a realidade de cada município. Não existe uma quantidade mínima de pessoas, pelo menos mais de uma, porque aí se uma pessoa só vai compor o núcleo, é só eu que vou definir tudo, né? Então, tem uma questão de trabalho colaborativo ali, e é importante isso, né? Então, a composição seria minimamente isso. Representante das áreas que compõem o município. E importante também, não pode esquecer, a questão da saúde do trabalhador,
Se eu tenho essa pessoa referência também na gestão do município, é importante olhar para ela também e convidá-la para compor o núcleo municipal, tá? No que estiver envolvendo ali, né? Então, quando eu falo, sempre falo para o pessoal essas questões também, né? Falar sobre segurança do paciente, eu tenho que pensar em ações para o paciente, para o profissional que cuida e o ambiente. Então, eu preciso pensar, quando eu for compor o núcleo municipal, na composição, pessoas que respondam a essas 3 vertentes. Do que envolver o paciente, então, a assistência, as gestões das áreas, a questão de vigilância epidemiológica, sanitária, porque ela vai ter esse olhar também, não para o paciente só, mas também para o colaborador, né? E o ambiente também. Então, é importante ter essas pessoas, figuras, para compor o núcleo. Com relação ao plano municipal, a vigência dele, eu recomendo minimamente anual, tá? No máximo, a cada 2 anos. Por quê? Se vocês elaboram um plano, priorizo lá 2 ações, um plano bem simples, vou pensar em 2 ações aqui para o município. Eu só vou rever esse plano daqui a 2 anos, talvez. E aí eu só fiz 2 ações em 2 anos. Então, para a gente poder ganhar um pouco mais de gás, eu posso deixar um plano minimamente anual, né? E trabalhar ali as ações que eu consigo nesse ano, trabalhar isso aqui. Então, eu vou definir para esse ano. Pronto. Ano que vem eu penso em mais ações. E assim por diante. Ah, pensei em ações para esse ano, não consegui cumprir. Levo para o próximo ano e trago mais ações para poder cumprir novamente, entendeu? Então, tipo, eu vou complementando o plano municipal. Acho que isso é um ponto importante. Acho que foi as 2 perguntas só, né? Acho que é isso. Doutora Elaine, muito obrigada por você compartilhar conosco o seu conhecimento, o seu aprendizado. Foi uma web maravilhosa. E a todos vocês, obrigada, Dai, pela parceria. E até a próxima web aula. Obrigada, Tânia, Dai. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Estou à disposição. Sempre. Tchau, tchau. Beijo.